Hoje, vamos conversar sobre pressão alta, mas não para listar fatos médicos entediantes. Em vez disso, vamos explorar as 7 principais causas reais e, por vezes, inesperadas, pelas quais o medidor de pressão frequentemente mostra números preocupantes, especialmente na idade madura. E eu prometo, algumas delas farão você enxergar este problema de uma forma completamente nova. Então, vamos começar com algo simples. Imagine seus vasos sanguíneos na juventude como uma mangueira de jardim novinha em folha, bem elástica. A água flui por ela de forma fácil e livre. Com o passar dos anos, essa mangueira endurece, perde sua flexibilidade. É um processo natural. E agora, para empurrar o mesmo volume de sangue através desses tubos mais rígidos, nosso coração, nosso motor eterno, precisa trabalhar com muito mais esforço. Esse esforço extra é justamente o que chamamos de pressão alta. No entanto, o envelhecimento dos vasos é apenas a ponta do iceberg, o que se esconde debaixo d'água. A primeira e mais fundamental razão, aparentemente a mais óbvia, é o envelhecimento natural dos nossos vasos sanguíneos. Voltemos à nossa analogia com a mangueira de jardim. Na juventude, as nossas artérias são como aquela mangueira nova, flexível e elástica. Quando o coração bombeia uma porção de sangue para dentro delas, elas se expandem suavemente, amortecendo a pressão. A pressão arterial mantém-se normal, mas com a idade, tudo muda. As paredes dos vasos sanguíneos perdem fibras especiais, como a elastina, que são responsáveis pela sua elasticidade. Pode-se dizer que elas perdem a sua elasticidade natural. As paredes ficam mais espessas, rígidas e frágeis. Este processo é conhecido como esclerose vascular. Em termos mais simples, as nossas mangueiras transformam-se gradualmente em tubos inflexíveis. E é aqui que a parte mais interessante começa. Agora, quando o coração dá mais uma batida, os vasos rígidos já não conseguem expandir-se suavemente. Eles não conseguem amortecer a onda de pressão. Como resultado, cada batimento cardíaco cria um salto brusco de pressão neste sistema de tubos rígidos. O nosso coração tem de trabalhar em modo de sobrecarga constante para bombear o sangue para a frente. É precisamente este processo que estabelece as bases para o desenvolvimento da hipertensão. É a base sobre a qual todos os outros fatores se acumulam depois, como uma bola de neve. Bem, se o envelhecimento dos vasos sanguíneos é o alicerce, então a segunda e muito insidiosa causa são as paredes que construímos sobre essa fundação ao longo dos anos. É o fardo das doenças acumuladas ao longo da vida. Vamos começar pelos rins. Os rins são os nossos principais filtros. Eles controlam a quantidade de líquidos e sal no corpo. Imagine que o seu corpo é uma piscina e os rins são o sistema de drenagem. Se o dreno entope, a água começa a acumular-se. Da mesma forma, quando os rins funcionam mal, eles retêm o excesso de água e sal no corpo. Mais volume nos vasos sanguíneos, maior a pressão arterial. Além disso, os rins produzem hormonas que regulam a pressão. Uma falha no seu funcionamento perturba todo esse delicado equilíbrio. E agora, sobre a diabetes. É mais um poderoso aliado da hipertensão. O açúcar elevado no sangue é como um xarope pegajoso a fluir pelos seus vasos sanguíneos. Ele literalmente arranha e danifica o seu delicado revestimento interno, tornando-o ainda mais rígido e vulnerável às placas de colesterol. Ou seja, a diabetes acelera aquele mesmo processo de envelhecimento dos vasos sanguíneos de que acabamos de falar. E, frequentemente, estes dois inimigos trabalham em conjunto. Cria-se um círculo vicioso. A diabetes afeta os rins não conseguem dar conta e aumentam a pressão. E a pressão alta danifica ainda mais os vasos sanguíneos, já enfraquecidos pelo açúcar. Portanto, se tem estes diagnósticos, controlar a pressão torna-se a prioridade número 1. Pois aqui a hipertensão não é um inimigo isolado, mas um poderoso cúmplice de outras doenças. Vamos em frente. A terceira causa é uma dupla clássica que, garantidamente,
fará a agulha do seu tensiômetro subir. Falaremos sobre o que colocamos no nosso prato e sobre o quanto nos movemos. Comecemos pela alimentação, mais especificamente, pelo sal. O sódio, principal componente do sal, atua no nosso corpo como um poderoso ímã para a água. Quando você come algo salgado, seu corpo começa a reter líquidos ativamente para diluir esse sal. Como resultado, o volume de sangue circulante nos vasos sanguíneos aumenta. Agora, imagine, o volume de líquido cresceu, mas os vasos mantêm o mesmo calibre. A pressão neles, naturalmente, aumenta. E o segredo é que a principal ameaça não é o saleiro na mesa. É o sal oculto, que se esconde em embutidos, queijos, pães, enlatados e alimentos processados. O segundo participante dessa dupla é o sedentarismo. Quando não damos ao corpo uma carga regular, o coração enfraquece, assim como qualquer músculo sem treino. Ele se torna menos eficiente. Para bombear o sangue, um coração fraco precisa se contrair mais frequentemente e com mais esforço. Além disso, sem movimento, os vasos perdem sua elasticidade mais rapidamente. Já a atividade física regular é o melhor treino para todo o sistema cardiovascular. Caminhada, exercícios leves, natação, tudo isso faz o coração trabalhar no ritmo certo e os vasos sanguíneos permanecerem flexíveis. Essa dupla, sal e sedentarismo, é uma fórmula simples, mas muito poderosa para a hipertensão. Vamos agora ao quarto ponto. E, amigos, este não é apenas um número na balança. Falamos de excesso de peso. Lembram-se de quando na escola carregávamos mochilas pesadas cheias de livros? Pois bem, cada quilo extra é como aquela mochila que o seu coração tem de carregar. Só que não por algumas horas por dia, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folgas nem feriados. Mas não é só isso. A gordura em excesso não é apenas um peso morto. É um tecido vivo que exige nutrição. Para irrigar com sangue, o nosso organismo é forçado a construir toda uma rede de novos vasos sanguíneos, literalmente quilômetros de capilares adicionais. Imaginam? O coração precisa de bombear sangue através desta enorme e expandida rede. A carga sobre o nosso motor aumenta exponencialmente. Mais ainda, o tecido adiposo, especialmente o que se acumula na barriga, é uma verdadeira fábrica hormonal. Produz substâncias que fazem os vasos sanguíneos contraírem-se e mantém uma inflamação crônica e de baixo grau no corpo. Ou seja, não só o coração tem de bombear mais sangue por um percurso mais longo, como os próprios tubos nesse percurso se estreitam. É um duplo golpe para o nosso sistema cardiovascular. Por isso, mesmo uma redução de peso pequena, mas estável, pode trazer um enorme alívio ao seu coração. Bem, chegamos agora à quinta razão, e esta é algo que muitos costumam desvalorizar, atribuindo-a a meras crises de nervos. Mas, na verdade, é um fator poderosíssimo que atinge diretamente os nossos vasos sanguíneos. Estamos a falar de estresse crônico e sono de má qualidade. Vamos imaginar. O que acontece quando se assusta com algo ou sente uma grande preocupação? O coração começa a disparar. As palmas das mãos suam. Esta é a ação das hormonas do estresse, adrenalina e cortisol. A sua função é mobilizar o corpo para a ação, seguindo o princípio de luta ou fuga. E uma das suas principais funções é contrair bruscamente os vasos sanguíneos para elevar a pressão arterial e direcionar o sangue para os músculos. Na natureza, este mecanismo salvava vidas. Via um predador, a pressão disparava e você fugia. Depois disso, o corpo acalmava e a pressão arterial voltava ao normal. O problema é que, na vida moderna, os nossos predadores são as preocupações constantes com os filhos, as ansiedades financeiras ou as más notícias na televisão. Eles não desaparecem em 5 minutos. Isso significa que o nosso organismo se mantém num estado de alerta constante, uma prontidão de combate crônica, mesmo que não seja de grande intensidade. As hormonas do estresse são produzidas sem parar,
e os vasos sanguíneos simplesmente não conseguem relaxar. Permanecem o tempo todo num estado contraído, espasmódico. E agora, some a isso um sono de má qualidade. Durante o sono profundo, à noite, a pressão arterial deveria baixar naturalmente. O corpo descansa e repara-se a si mesmo. Se pelo contrário dorme mal, revira-se na cama, acorda com pensamentos ansiosos. Essa descida não acontece. O seu sistema cardiovascular trabalha a noite toda, sem descanso. É como ter um carro a trabalhar com o motor ligado durante semanas, sem parar. O desgaste ocorre muito mais depressa. É por isso que a tranquilidade e uma boa noite de sono não são um luxo, mas sim medicamentos vitais para o seu coração. E o sexto culpado, que muitas vezes passa despercebido. Ele se esconde onde menos esperamos encontrá-lo. Na nossa farmácia caseira. Sim, vamos falar sobre alguns medicamentos. Pode parecer paradoxal, mas medicamentos que você toma para aliviar um problema podem discretamente criar outros, em particular, elevar a pressão arterial. E isso não significa que os medicamentos são ruins ou que seu médico errou. É que muitos medicamentos possuem efeitos colaterais dos quais é importante ter conhecimento. Quem são os principais suspeitos? Em primeiro lugar, alguns anti-inflamatórios não esteroides, AINES, que muitas pessoas tomam para dores nas articulações, nas costas ou dores de cabeça. Por exemplo, ibuprofeno ou diclofenaco. Eles podem reter sódio e água no corpo, o que, como já sabemos, leva ao aumento da pressão arterial. Outro grupo são os descongestionantes, que frequentemente fazem parte de medicamentos para gripes e resfriados, aqueles sprays nasais que rapidamente desentopem o nariz. Eles atuam contraindo os vasos sanguíneos no nariz, mas esse efeito pode se estender por todo o corpo. Até mesmo alguns fitoterápicos, que parecem absolutamente inofensivos, podem influenciar a pressão. Por exemplo, o alcaçuz, que é adicionado a xaropes para tosse e chás, ou a erva de São João, hipérico. É importante entender, isso não é um chamado para jogar fora todos os seus comprimidos. De jeito nenhum. É um chamado à conscientização. Se você toma medicamentos regularmente e percebeu que sua pressão começou a subir, este é um motivo sério para discutir a situação com seu médico. Talvez ele possa encontrar uma alternativa que não afete tanto a sua pressão. E por fim, a sétima razão. A mais inesperada, a mais sutil e talvez a mais triste, a solidão. Sim, você não ouviu mal. Isso não é uma mera metáfora ou um jogo de palavras. O isolamento social é um poderoso fator de estresse biológico que prejudica diretamente a saúde do nosso coração e vasos sanguíneos. E hoje a ciência comprova isso de forma contundente. Quando uma pessoa se sente sozinha, inútil, desconectada dos outros, seu cérebro percebe isso como uma ameaça à sobrevivência. Assim como nos tempos antigos, um predador representava uma ameaça. E, em resposta a essa ameaça, o corpo aciona aquela mesma reação de luta ou fuga, da qual já falamos. Começa a produção de hormônios do estresse. Os níveis de inflamação no corpo aumentam. Os vasos sanguíneos se contraem. Mas, ao contrário de um encontro com um predador, a solidão é um estado que pode durar meses e anos. Isso significa que a pessoa vive num modo de estresse constante, um estresse de fundo. Seu sistema cardiovascular nunca consegue realmente relaxar. Solidão não se trata apenas de estar sozinho em seu apartamento. Pode-se estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se absolutamente solitário. Ou pode-se viver sozinho, mas ter amigos, hobbies, comunicar-se regularmente com entes queridos por telefone e sentir-se parte deste mundo. E é neste ponto que os remédios para pressão alta se mostram ineficazes. Eles podem dilatar temporariamente os vasos sanguíneos, mas não conseguem eliminar a causa raiz, aquele profundo sentimento de ansiedade e abandono que consome o organismo por dentro. Por isso, uma ligação dos filhos,
uma conversa calorosa com um vizinho ou a participação num grupo de interesses não é apenas um passatempo agradável. Para um idoso, isso é um remédio tão importante quanto os medicamentos para a hipertensão, e é aqui que chegamos ao ponto mais crucial. A maioria de nós está habituada a pensar que a pressão alta é apenas uma questão de idade, sal e peso. Mas olhe para os últimos 3 pontos: estresse, medicamentos e solidão. Estes não são apenas números, são sobre a qualidade da nossa vida. Os 2 últimos pontos são particularmente importantes. Imagine a seguinte situação: uma pessoa toma comprimidos para aliviar dores nas articulações, mas esses mesmos comprimidos, lenta mas seguramente, estão a aumentar a sua pressão arterial. Ela entra num ciclo vicioso, sem perceber o que se passa. Isto não é um apelo para abandonar o tratamento prescrito. Não, é um apelo ao diálogo com o seu médico. Pergunte sempre sobre os efeitos secundários e procure uma solução abrangente. E a solidão não é apenas melancolia. Está cientificamente provado que o sentimento de isolamento provoca no corpo uma reação de estresse semelhante à de uma ameaça física. É um estresse crônico que literalmente desgasta os seus vasos sanguíneos por dentro, dia após dia. E nenhum comprimido para a pressão pode substituir a comunicação calorosa, um telefonema dos filhos ou uma partida de xadrez com um vizinho. Aqui está a verdadeira reviravolta. O nosso estado mental pode literalmente reparar ou danificar o nosso corpo. Assim, a pressão alta na terceira idade não é uma sentença nem apenas "a velhice chegou". É um sinal complexo que o nosso corpo nos envia. Um sinal de que precisamos de rever não só a dieta, mas também as nossas emoções, o nosso círculo social e a lista de medicamentos que tomamos. Obrigado por assistirem a este vídeo importante até ao fim. Se foi útil para vocês, por favor, deixem um like e subscrevam o nosso canal para não perderem novas análises. E agora, uma pergunta para vocês. Qual dessas 7 causas foi a maior descoberta para vocês? Ou talvez pela vossa própria experiência, vocês tenham encontrado outra causa que não mencionamos? Escrevam sobre isso nos comentários. A vossa experiência pode ajudar outras pessoas.